Estamos de volta. Programa Painel Livre de hoje, abordando as eleições 2026, com a gente o pré-candidato a deputado nas eleições desse ano, Marquinho Lemos, Marquinho de Carbonita. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Marquinho, bom, estamos numa fase de pré-convenções, né? E, por enquanto, você é pré-candidato. Você almeja uma vaga como candidato. O fato de estar deputado não te garante vaga de candidato. Não é isso? Você tem que passar numa convenção. Como é que é feito isso? No Partido, né, dos Trabalhadores, a gente já tem como uma resolução que os candidatos, os já eleitos, né, no caso meu e de outros, já tem uma vaga garantida. Uhum. Mas para se tornar precisa passar na convenção. Mas para confirmar é através de uma convenção. Então, assim, eu não vou disputar uma vaga, né? O meu nome vai estar lá e vai ser aprovado ou não, né? É diferente de outros que, às vezes, pelas limitações, né, de vagas, né, então vai ter que, às vezes, alguém fica de fora, né? Porque não vai ter vaga, às vezes, por tanto de candidato que pode aparecer. Então, por isso que a gente... Mas eu estou indo para o terceiro mandato, né? Eu fui eleito em 2018 primeiro, com 40 mil votos, sabe? E depois reeleito em 2022 já com 70 mil votos. 69.800 e pouco. Então, agora estou pleiteando, né? Eu estou como pré-candidato para o terceiro mandato, né? Por que isso, Marconi? Porque eu acho que o trabalho que a gente tem feito lá na Assembleia, e através do mandato de deputado, a gente tem conseguido defender algumas políticas que eu sempre acreditei, que eu continuo sempre acreditando e espero, que é da gente trazer de volta a convivência das pessoas, tá? Fazer a política de novo, a política local, a política que você constrói laços, que você traz de volta a convivência num bairro, numa rua, com vizinhos. E isso tudo eu vejo que é através de onde? De organização, de associações, do movimento social, principalmente associações de bairro. Eu sou um dos deputados que mais tenho trabalhado com associações. Só no meu mandato eu tenho mais de 300 associações cadastradas, que eu ajudo, que eu apoio, que eu incentivo. Essa sua relação com as associações tem a ver com disponibilização de emendas? Como é que se disponibiliza? É mais para a prefeitura ou mais para as associações? Porque a lei fala que tem um ano que você é obrigatório colocar em prefeituras e outro ano que você tem liberdade de colocar em associações. Aí eu sempre priorizei associações. E quando eu trabalho com prefeitura, eu também sempre negocio com os prefeitos para que repasse para a associação, de alguma forma, sabe? Ou próprio recurso através de convênio, ou fazendo alguma coisa, alguma obra, ou adquirindo algum bem que a associação reivindica. Mas o mais importante disso tudo, porque já que eu sou um pouco contrário às emendas, um pouco não, eu tenho uma posição contrária às emendas. Eu utilizo porque está lá e tem que utilizar. Mas eu já coloquei essa discussão dentro do partido, no bloco que eu pertenço, o Bloco Democracia e Luta, eu tenho falado muito, feito essa crítica e essa reflexão, sabe? Eu acho que o ministro Flávio Dino está indo no caminho certo, apesar que muita gente está batendo. Porque eu fico imaginando como é que fica a sua relação com os colegas. Não é fácil, não é fácil, porque eu vejo essas emendas, olha, isso é um câncer que está vindo, sabe? E que ela despolitiza, ela desorganiza, desune. Dificilmente você vai ver mais grupos políticos. Nós que somos daqui do interior, você, Diamantino, eu, lá tinha, igual você falou no início, tinha os grupos políticos. Hoje isso está se perdendo. Hoje cada vereador quer ter seu deputado.
Hoje, cada presidente de uma associação quer ter seu deputado. O prefeito tem um dele, o vice tem um dele, cada um tem o seu. Uma liderança que está começando, tem um timinho de futebol, tem alguma coisa, já quer ter um deputado. Porque não está preocupado com o que o deputado faz, com o que o deputado vota, com a posição do deputado, o que ele defende. Está preocupado com a emenda. Ou seja, aquilo que é coletivo se perde pelo interesse privado daquele grupo pequeno. E vai individualizando. É tanto que é comum, para mim, lá no meu gabinete, eu receber visitas de presidente de associação que chega e fala assim, a minha associação, sabe? Eu tenho uma associação lá na comunidade tal, eu estou querendo um trator, eu estou querendo uma máquina, de uma despolpadeira, ou a fábrica de farinha, alguma coisa. Ele fala sempre na primeira pessoa. É meu, é minha. Então, não é da comunidade. Não é mais da... Não tem... Olha, quando eu fui prefeito, a primeira vez, um presidente de associação de bairro, ou de uma comunidade rural, de um distrito, quando me procurava, me pedia para falar comigo, eu recebia como se fosse um vereador. Porque ele ia lá para reivindicar, levar demandas da comunidade. Era uma estrada que estava ruim, que ele ia reclamar, era falta de merenda na escola, era falta de medicamento no posto de saúde, sabe? Era falta de água, algum problema com a água da comunidade. Então, ele ia lá falar em nome da comunidade, ele tinha representatividade, a comunidade estava por trás dele, sustentando. Hoje não. Sabe? Hoje você não vê mais isso. Primeiro que eles não querem nem reunir. Porque a descrença é tão grande, que a associação passa a ser de alguém, e aí você deposita tudo na mão daquela pessoa, e a comunidade não precisa participar de nada, porque aí ele vai trazer a solução. Então é o que nós estamos vendo hoje no Legislativo, com essas emendas, e está vindo para as câmaras. Porque isso começou em Brasília, com o Centrão, né, o Eduardo Cunha e outros lá em Brasília, começou com isso, só potencializando cada vez mais as emendas, aumentando. Isso desceu para as assembleias. As assembleias agora estão descendo para as câmaras municipais. Hoje o que você tem de vereador disputando 1%, agora o Tribunal de Contas regulamentou. Só pode até 1,50%, 1,5% do orçamento, que já é muito. Porque você tira do vereador o papel de legislar. A obrigação dele não é mais de fazer leis, não é mais de fiscalizar, não é mais de propor. É de distribuir mesmo. É de chegar e falar, não, eu estou pondo tantos mil para calçar essa rua. Aí ele não discute mais com o prefeito, porque ele não quer ficar mal com o prefeito, porque senão ele pode ser penalizado, às vezes não executar aquilo que ele quer. Então, é esse o jogo que nós estamos vivendo no Legislativo e com o Executivo, sabe? É um interferindo no outro. Agora, você disse que está atuando em outras regiões. Você ainda se considera o representante legítimo aqui do Vale do Jequitinhonha? Olha, para falar a verdade, não. Eu não sou, porque eu tive 70 mil votos. O Vale do Jequitinhonha me deu 5.300 votos, dos 70 mil. E desses 5.300, 2.000 foi da minha cidade. Aqui eu tive 800 e pouco, em Diamantina e assim por diante. Então, se for em termos de representatividade eleitoral, eu não sou. Agora, eu me considero como um representante legítimo e conhecedor do Vale de Jequitinhonha, porque eu sou do Vale. Eu nasci, cresci e apareci na política foi através da minha cidade. E das políticas aqui, em Diamantina. Aqui em Diamantina, eu fui primeiro presidente do consórcio, do CISAGE, quando nós criamos o consórcio de saúde. Eu fui 5 vezes presidente da MAGE. Eu fui o criador do consórcio intermunicipal aí de infraestrutura, que hoje ocupa o lugar da MAGE. Eu fui o fundador, junto com outros prefeitos, fui o primeiro presidente.
Quando eu era presidente da AMAGE, tá? Isso em 2000, nós criamos o curso de enfermagem aqui, porque ainda não tinha universidade aqui em Diamantina. Você tinha as faculdades que eram as escolas reunidas, né? Faculdades reunidas, que chamava, né? Mas faculdades integradas. Né? Mas não tinha o curso de enfermagem. Nosso prefeito estava buscando enfermeiro no Maranhão, no Rio, no Pará, porque aqui na região não tinha enfermeiro. Olha que isso tem muito tempo, não. Estou falando de 26 anos atrás. E nós saímos, nós fizemos uma caravana, Marconi. Alugamos um ônibus, na época, aqui, da empresa aqui em Diamantina, e fomos para Brasília. Todos os prefeitos no ônibus. Até o doutor João era prefeito na época, ele foi com a gente ainda até... Eu me lembro aqui que ele passou mal lá, e aí tive que voltar de carro, porque a viagem foi muito cansativa e ele já não estava muito bem de saúde. Mas nós fomos, todos os prefeitos da época, lá no ministro Paulo Renato, ministro da Educação, do Fernando Henrique Cardoso, reivindicar um curso de enfermagem aqui em Diamantina. E conseguimos. Que ótimo. Foi instalado o curso que está aí até hoje. Hoje já virou universidade. Mas olha, então, eu me considero legítimo filho do Jequitinhonha. Eu sou um filho legítimo. Agora, representatividade política, eleitoral, aí não, porque tem deputado de outras regiões que tem mais votos do que eu aqui. Mas também eu quero só complementar. Eu não sou daqueles que defende que temos que ter representante da região, que temos que votar em quem é da região. Eu não faço essa política. Uma que eu não acredito nela. Sabe? Porque nós já tivemos deputados da região. Nós já tivemos senador. Então o problema não é isso. O problema nosso está nas lideranças do Vale do Jequitinhonha, começando do Cerro até Salto da Divisa, sabe, que impõe para o povo políticos que não têm compromisso com o Jequitinhonha. Porque o povo não é culpado. O povo vota naquele que você pede. Ele gosta do Marconi, não, o Marconi é gente boa e tal. E me pediu o voto, eu vou votar no candidato dele. Não sabe nem quem que é. Porque eu faço isso o tempo todo com as pessoas. Eu falo isso, olha, quando eu chego na cidade, eu falo assim, olha, aqui o voto é seu, não é meu. O vereador que me apoia na cidade, o voto é dele. Porque se eu andar lá na cidade que eu ando aí, o povo nem me conhece. Mas conhece o vereador, conhece a liderança, que naquele bairro, naquela comunidade, pediu voto para mim. Então eles votam por causa de quem pediu. Meu pai falava isso comigo, meu pai era muito esperto na política, era uma raposa, foi do MDB, né? Foi o primeiro prefeito da minha cidade, e ele falava, olha, o voto não é de quem recebe, o voto é de quem pede. Então, a pessoa votou porque quem pediu, ela confiou. E aqui no Jequitinhonha nós temos esse problema. Aparecem milhares, centenas de candidatos, tá? Porque temos muitas lideranças que abraçam também centenas de deputados que não têm compromisso nenhum com a região. Marquinhos, a gente está em cima da hora, valeu? Eu vou te dar 30 segundos para você fazer suas considerações. Olha, tem mais é que agradecer, tá? Agradecer o espaço, agradecer a você e chamar a atenção mais uma vez. É um ano eleitoral, vamos saber escolher na hora de votar, gente. Vamos votar com consciência, mas votar procurando saber em quem nós estamos votando. Não quem está nos pedindo voto, mas quem nós vamos votar, sabe? Saber o papel que ele faz, o que ele defende, de que lado que ele fica, quais são os interesses dessas pessoas. É isso que nós queremos. Marquinhos Lemos, pré-candidato a deputado pelo Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.